Programa Fala Badião. Oferecimento Yes Idiomas, Ionize, Walker Bags, Headman. Realização MacPlay Produções 39230020. Tecnologia, estratégia e marketing. Se você não tiver uma estratégia própria, será parte da estratégia de alguém. Nosso programa vai ao ar pela Rede Metrópole de Comunicação através do canal 13 da NET para a Grande Goiânia. O programa de hoje faz parte de uma série de 2 programas onde vamos discutir o sistema financeiro. No primeiro, nós vamos discutir juros do sistema financeiro nacional, sua história e como é que essa elite financeira chegou ao poder e hoje domina o Brasil. No segundo programa, nós vamos tratar de como inserir o Brasil no contexto internacional e as diferenças entre o capital dentro do Brasil e o capital que circula nos outros países, numa gritante diferença de valores e de juros. Do meu lado, no programa de hoje, eu tenho a grata satisfação de receber o nosso amigo e colega professor Alberto Tarran, professor nessa longa jornada de quase 40 anos juntos. E hoje, mais satisfação eu tenho ainda do meu colega do jornal 5 de Março, o antigo jornal 5 de Março, o baluarte da defesa da democracia, Nilson Gomes, jornalista que começou ali com a gente aos 13 anos de idade, escrevendo matérias, e até hoje é um dos mais respeitáveis jornalistas do mundo jurídico, do mundo jornalístico de Goiás. Nilson Gomes nos brilhanta hoje com as suas opiniões bastante interessantes, porque é um tema sério, é um tema que mexe com o bolso do pai de família, mexe com o bolso seu, telespectador e assinante da NET. Você sente cada dia que você trabalha e o seu dinheiro não está rendendo o suficiente. Mas você está pagando altas taxas de cartão de crédito, você está pagando altas taxas de manipulação do seu dinheiro por parte dos bancos. E quando você vai ao banco pedir dinheiro, você tem que dizer para o banco que você não precisa do dinheiro, aí ele te empresta. Se você provar que está precisando de dinheiro, você não ganha dinheiro e não vai conseguir o empréstimo que você pretende. Essa é a ironia do sistema que domina o Brasil hoje. Nilson, nós que vivemos todo esse drama nos últimos 40 anos, no jornal, foi meu colega do jornal 5 de Março, depois criou-se o Diário da Manhã, a gente tem visto gradativamente que as famílias, como eu disse no programa anterior, o pai trabalhava, a mãe cuidava de casa. De repente, começamos a gastar mais, começamos a ter
ter mais um carro, 2 carros, começamos a ter 2, 3 televisões em casa, começamos a ter 10, 15 calças cada um, 50 camisetas, 3 gravatas, enfim, a família começou a gastar mais. Começou a gastar mais, começou a consumir mais, precisou de mais dinheiro, a mãe teve que largar os filhos em casa e ir para o trabalho. É nisso que se insere o grande drama nosso hoje. A criança está abandonada enquanto que a mãe está no trabalho. Está entregue a quem? A empregada ou a creche. Quem é que está solapando esse dinheiro da família e obrigando a esse consumismo desenfreado que nós vivemos hoje no Brasil? É a agiotagem. A agiotagem oficial dos bancos, a agiotagem extraoficial desses agiotas meio pé de chinelo que tem aí cobrando juros de 10% ao mês. E as crianças não estão entregues a babá, as crianças estão entregues ao crack, estão entregues à malandragem, aos vagabundos que ficam perambulando por aí, captando as crianças. É isso que elas estão entregues. Quando você disse na abertura que mexe o sistema financeiro, ele está presente na vida de cada pessoa, não tem nada mais óbvio, mais gritante do que isso. A pessoa ouve falar sistema financeiro nacional, pensa que nós estamos falando aqui em tcheco. Não, essa é uma atividade que tem poder direto sobre o carnê das Casas Bahia, sobre o cheque do sujeito que voltou e o banco está querendo cobrar 11% de juro. O sistema financeiro tem essas garras cravadas nas costas de todas as pessoas. Eu concordo, Nilson. Só acrescentando, também existe a agiotagem legal e o roubo legal do nosso governo, através dos impostos. Que é tão alto que não é só imposto, aquilo é um roubo legalizado chamado de impostos. Inclusive, colocando o que você acaba de colocar, tá, eu acho válido. Como é que pode existir imposto de renda retido na fonte em cima de salário do trabalhador? Isso é absurdo. Nunca vi isso na minha vida. Se o trabalhador ainda não conseguiu chegar no final do ano para ver o que sobrou para renda para mim, eu acho que é o que sobra. O assalariado. Tinha que sobrar alguma coisa para você ir lá tributar. Mas eles tributam o salário do coitado do trabalhador na fonte. Na fonte. Isso é muito sério. A gente recebe o que sobra. Porque quando eu vou receber meu salário, já foi descontado o que é do governo. É só você observar o seguinte, o imposto sobre o trabalhador, o imposto sobre o assalariado, ele vai a 27,5% imposto de renda, 27,5%. Aí você olha quanto está o imposto dos bancos, qual que é o imposto sobre a contribuição social sobre o lucro líquido. Aí você vai ver as alíquotas que incidem sobre o trabalhador são muito maiores. E com um detalhe, Badião, não tem como sonegar. Se já vem abatido, você não tem como sonegar. É igualzinho essa dos impostos cobrados hoje de ICMS na fonte, né? Nas indústrias já retém automaticamente o ICMS. Trabalhador, olha um negócio interessante, você paga 27,5% de imposto e o banqueiro paga só 15%. O banqueiro pode descontar até o clips que ele gasta, você não pode descontar nada. Bom, e como é que surgiu essa camarilha de ladrões que solapam o salário do trabalhador, essa montagem, essa estrutura toda que montou, e hoje nós não conseguimos sair dela. Hoje você, assinante da NET, você sabe muito bem que você não tem segurança na rua. Você está ameaçado a qualquer momento de ser assaltado. Se você tem uma bicicleta, você pode perder sua bicicleta. Se você tem um carro, pode perder seu carro. Se você tem a vida, pode perder sua vida. Porque hoje na rua está a violência. E transformar os padres em pedófilos, transformar os políticos em ladrões, transformar as mães em prostituta, transformar o homem em tarado. Enfim, alguma coisa tem alguém ganhando com isso. Quem está ganhando com isso? Quanto maior a violência nas ruas, mais dinheiro nos bancos. Se você for tirar dinheiro no caixa eletrônico, o banco não está preocupado em dar proteção para você, porque ele não quer que você vá lá tirar. Porque se você não tirar o dinheiro do banco, o dinheiro vivo seu fica lá e ele aplica à noite no overnight do Banco Central. Aí eles ganham dinheiro em cima do seu dinheiro e não te pagam nada. É contra isso que nós estamos hoje discutindo e levando em consideração alguns pontos importantes. Como é que chegou essa elite ao poder? Nós temos aqui um grande professor de geografia e de sociologia, de relações humanas, um jornalista de peso e que assistiram comigo gradativamente, porque nós fomos vítimas da Revolução 64, também vivemos isso na pele e vimos amigos nossos aparecerem
O que aconteceu com essa revolução? O que foi essa revolução com a meia dúzia de generais, meia dúzia de militares ficam aí se gabando? Nós fizemos uma grande revolução. Vocês fizeram, foi arrumar uma cama para os banqueiros dormir, rapaz. Vocês fizeram, foi arrumar uma cama para os banqueiros explorarem o povo. Vocês não arrumaram revolução nenhuma. Ame o Brasil ou deixe-o. Não, ame o Brasil ou roube, juro. Hoje vocês estão aí, o exército está esfacelado, o exército não tem arma para brigar 2 horas. O seu exército está esfacelado, porque não interessa. Interessa sim um sistema financeiro perfeito, uma secretaria da Receita Federal funcionando, com prédios cada vez mais bonitos. Você vê o prédio da Receita Federal aqui em Goiás, vê no Brasil inteiro, cada dia prédios mais ricos, mais bonitos, e os quartéis mais esfacelados. Não tem dinheiro para comprar papel higiênico nos quartéis, mas tem um grande número de funcionários da Receita Federal para buscar o dinheiro de cada pai de família nos seus cantos. Agora, como é que surgiu essa elite? Como é que é o caminho dessa elite? Como é que ela nasceu? Isso vem desde a época da deposição de Dom Pedro II, quando Dom Pedro II foi deposto pela elite rural, apoiada pelos militares na época, aqueles assassinos que fizeram crimes violentos lá no Paraguai, voltaram e foram proibidos de entrar na sala de Dom Pedro II. Então eles se aliaram à elite rural, que queria derrubar Dom Pedro II, instaurar aqui o domínio da chamada República Velha. Dominaram até 29. Em 29, a CIA americana enfiou dinheiro no rabo de Getúlio Vargas, ele montou uma revolução, derrubou o Washington Luiz, que foi eleito pelo voto do povo. Também voto do povo, não, porque naquela época as eleições eram de currais, né? Não é bem isso. Mas aí o Washington Luiz foi deposto, o Getúlio Vargas assumiu e fez um governo voltado para os interesses internacionais, voltado para os interesses estrangeiros, onde as 3 elites caminhavam com Getúlio Vargas, a elite financeira, a elite industrial e a elite rural e a comercial. Bom, isso vai até 45. Getúlio é deposto, depois de fazer tudo aquilo que o americano queria que ele fizesse, evidentemente aliando com os aliados e posicionando a favor dos aliados. O Brasil, que era grande fonte de matéria-prima, né, porque precisavam do Brasil para isso, a Segunda Guerra Mundial precisava do Brasil para alimentar os movimentos deles. Enfim, Getúlio Vargas voltaria em 51, inimigo do sistema americano. Mas não durou muito tempo. A Rádio Globo fez um capeta na cabeça dele, diz Nelson Werneck Sodré, os 10 minutos de Getúlio Vargas foram verdadeiros 10 minutos de Collor. Como derrubaram o Collor? Mesma história, quando derrubaram o Collor. Aquele tumulto, porque é ladrão e vira ladrão mesmo, porque tanto que eles falam que é, o cara vira. Conclusão, Getúlio suicida, e a partir daí, o Brasil começa a caminhar com as 3 elites dominantes. A comercial, a industrial e a financeira. Em 64, a elite financeira dá o golpe e derruba a comercial e industrial. Nós vamos ver esse conflito dessas elites quando você chega nas eleições do Collor. Vamos ver a eleição do Collor como foi. Quando todas as elites conseguiram botar candidatos. Você quer ver? Você tem a eleição. Na rural você tinha o Caiado e o Brizola. Na comercial você tinha a Fife Domingos. Na industrial você tinha o Maluf. A classe política você tinha Ulisses e Collor. Estavam todas as elites tentando chegar ao poder quando a Rede Globo apoia Collor, e é o tema para o nosso próximo bloco, que nosso programa pela Rede Metrópole de Comunicação, através do canal 13 da NET, para toda a Goiânia. Muito obrigado, assinante. Voltaremos daqui a pouco. Tecnologia estratégica e marketing. Se você não tiver uma estratégia própria, será parte da estratégia de alguém.
Programa Fala Badião. Oferecimento Yes Idiomas. Ionize. Walker Bags. Headman. Realização MacPlay Produções. 3923-0020. Nosso programa vai ao ar pela Rede Metrópole de Comunicação, através do canal 3 da NET, para a Grande Goiânia. Agradeço a sua atenção, assinantes. Nosso tema de hoje, ao lado do Nilson Gomes, jornalista, do professor Alberto Tarran, meu colega, ambos colegas, porque nós estivemos juntos também, né, Nilson, no Jornal 5 de Março, depois no Diário da Manhã, e agora, com o Tarran, nós dividimos várias vezes as salas de aula. E é interessante que eu estou levantando um tema aqui, o quanto que a família paga de juro. Será que eles já preocuparam alguma vez? Algum pai de família parou um dia? Porque o pessoal vê quanto que gasta de refrigerante, quanto que gasta de supermercado. Você já parou, pai de família, para ver quanto você gasta de juro? Isso que é importante. Nós precisamos fazer uma avaliação pessoal, cada um, né? Você não acha, Nilson? Pois é. Aí sabe quanto? Em dinheiro, são 4 bilhões por dia. É provável que esse ano nós cheguemos até 1 trilhão e 500 bilhões em impostos pagos por dia. Isso é coisa que também é inserida nos juros. Porque veja só, Badião, você falou sobre as elites financeiras, as elites financeira, rural e industrial. Uma das mais beneficiadas com o juro continua sendo a elite rural. Porque veja só, a pessoa da cidade, um pequeno comerciante, uma dona de casa que compra alguma coisa fiado, ela vai pagar muito mais juros do que um grande investidor rural que queira uma grande plantação, um grande rebanho. Porque, inclusive, a composição do juro brasileiro, ela é feita também em cima dos subsídios que nós somos obrigados a pagar. E nós pagamos subsídios para quem? O trabalhador paga para quem? Porque em algum bolso entra esse dinheiro. Entra em quê? Nos empreiteiros, porque nós financiamos as casas, essas casas que dizem que o juro é zero porque alguém está pagando. O subsídio da agropecuária, quem paga? Alguém paga o subsídio da agropecuária. Quem? As demais famílias. Então, no fundo, Badião, nós estamos com uma comunidade de vítimas que se sentem possuidoras de um poder aquisitivo que, na verdade, não tem. Você veja só, agora você tem dinheiro para comprar um carro? Não tem. O cara não tem dinheiro para comprar um carro, não, mas ele é guindado a comprar um carro em 60 meses, passa 60 meses pagando. Se ele não der conta de pagar 3 meses, o oficial de justiça vai na casa dele buscar o carro e o carro será leiloado. Nada do que ele pagou vale. 3 meses, compra um carro e se der mal. Hoje em dia, Badião, virou uma tática suicida essa compra fiada. Por quê? Porque o sistema compensa só para quem está financiando. Veja só, um carro em 60 pagamentos, Badião, ele é comprado hoje por 40 mil reais. Dentro de 3 meses ele vale 30 e quando o sujeito termina de pagar, ele não vale nada. Verdade. E o custo dele, na verdade, nesses 60 meses, equivale a 3 carros. Ele está pagando por 3 carros. Você perguntou se os pais de famílias fazem contas dos juros que pagam. Quem sabe, Badião, não faz. Tem medo. Tem medo. Tem medo de sofrer. A contabilidade doméstica que você fala. Ele tem medo. Ele sabe que está pagando, mas ele tem medo para não sofrer. Porque quem sabe, sofre. Então ele prefere nem fazer as contas. Mas ele sabe que está pagando de juros. Interessante que depois da deposição do Collor, e ele foi deposto, e a partir daí o país enveredou realmente para pagar uma Selic muito alta, porque nós vamos assistir no curso do desenrolar desses governos que se seguiram, a moratória do então presidente José Sarney, ele não poderia ser diferente do que nós imaginávamos, porque essa moratória, que naquele dia tinha a impressão de que o Brasil estaria deixando de pagar juros, mas aí com a moratória os nossos papéis internacionais caíram violentamente no mercado e nós pagamos a dívida 3 vezes mais. A moratória então reverteu-se contra o país e quando nós chegamos no governo Collor, nós tínhamos uma inflação diária altíssima a ponto de chegar ao mês de sua inflação 110%, tanto é que ela atingiu o salário dos trabalhadores e quase 90% mensal era a inflação nossa. Essa é oficial, porque a inflação real, às vezes tinha um supermercado, não sei se o telespectador se lembra, tinha supermercado que remarcava meio-dia e de tarde. Duas vezes ao dia? Duas vezes ao dia. Na última semana do governo Sarney,
quando o Collor ia assumir, a inflação chegou a 9% ao dia. Ao dia. Ao dia. A remarcação já não era mais só 2 vezes ao dia, 3, 4. Você corria ao supermercado para quê? Para comprar antes de remarcar. Ou seja, você recebia seu salário e corria para comprar, porque o seu salário não valia nada, dinheiro em casa não valia nada. Então você corria para comprar alguma coisa, porque comida, roupa em casa tinha valor. O seu dinheiro perdia em torno, nessa semana, 9% ao dia. E antes disso era o quê? 30% ao mês. Então você recebia já com 10, que recebia praticamente dia 10 do mês seguinte, já perdia 10% do seu salário apenas no início do mês. Ou seja, era uma correria. E quem ganhava com isso? Os bancos. Uma inflação de 9% ao dia, se você recebe no dia 10, no dia 5, no dia... Você perdeu, na pior das formas, 45% do seu salário. Quer dizer, era uma verdadeira guerra, né? Isso daí tudo revertia em lucro para os banqueiros. Claro. Porque os papéis dos banqueiros, a partir de 92, chegou aqui no Brasil, o presidente do Federal Reserve, o Brad, sentou com o governo brasileiro e falou, vocês estão devendo muito, não dão conta de pagar, eu vou fazer um acordo com vocês. Em 94 foi assinado um acordo, chama Plano Brad. Metade da arrecadação federal paga juros para os bancos internacionais. E metade serve para pagar as despesas do governo. Hoje, nós temos uma denúncia aí que o governo federal leva 72% da arrecadação de tributos. Esse 72% serve exatamente para tirar 36% para pagar juro e 36% para o governo federal pagar as despesas do federal, enfim, movimentar toda essa máquina que é o governo federal. Enfim, o governo, anualmente, ele paga muito mais de 160 bilhões de reais em juros para o sistema financeiro internacional. O Brasil paga caro, um dinheiro que agora a Selic baixou para 8,25%, e você conversa, nós chegamos a pagar a Selic de 35%. Mesmo a 8% a Selic é cara. Mesmo a 8% ela é cara. Badião, e tem mais uma coisa em relação ao sistema financeiro. Nós pertencemos a uma estrutura, a uma engrenagem que funciona mais ou menos assim. A reforma fiscal que interessa ao país, mas não interessa a quem lucra com ela, a reforma fiscal ela também ajuda a compor o juro alto. Então, o sistema fiscal brasileiro, de arrecadação brasileira, todo pune quem produz. Pune quem trabalha. Pune quem trabalha. Você pega aí uma pessoa que precisa dos portos, um investidor que precisa dos portos, dos aeroportos, das rodovias e da pequena malha ferroviária brasileira. Então, esse camarada sofre por estar querendo que o Brasil cresça, que o Brasil progrida. Como que esse camarada arruma dinheiro para tocar? Só se for com os próprios esforços. Por quê? Na hora que ele vai ao banco pegar um dinheiro, não existe diferença entre o sujeito que pega dinheiro para a produção e o sujeito que pega o dinheiro para consumo. Até porque, Badião, nós tivemos diversos incentivos nos últimos tempos, sempre ao consumo. Não existe incentivo para quem quer produzir, o incentivo é para quem quer consumir. Você pode ver que os juros têm baixado oficialmente para quem quer comprar produto pronto e acabado, não para quem quer produzir esse produto pronto e acabado. Então o nosso dinheiro é baixo para quem quer comprar um produto que veio lá da China, que veio lá dos Estados Unidos. Agora, para o cara que quer fabricar aqui, o juro não mexeu em nada. O investidor brasileiro, o sujeito que quer montar uma fábrica para fabricar copo, para fabricar camisa, ele paga os mesmos juros dos camaradas, dos graúdos, dos grandes. E quanto para o consumo, o juro do consumo é o que tem caído. Não caiu o juro da produção, o juro do pequeno que quer se transformar em um investidor, em um empreendedor. Isso é tão verdade, basta sabermos que 50% do PIB brasileiro são impostos e juros. Ou seja, um PIB maravilhoso, nós estamos contando aí que é o sexto do mundo, que não vai ser por essa valorização do real, ou seja, a valorização do dólar, vamos passar para sétimo que o Reino Unido cresce, a Inglaterra. 50% do nosso PIB, Nilson, são impostos e juros. Interessante que quando nós começamos a perceber que estamos invadidos permanentemente com os produtos da China, produtos do Japão, produtos americanos, o nosso produtor, nosso parque industrial cada dia mais incipiente, parque industrial cada dia mais pobre, isso daí se reflete em quê? Reflete em emprego
Menos emprego. Mais gente na rua vivendo de quê? Vivendo cesta básica, vale transporte, vale gás, vale leite, vale não sei o quê. Isso é a política do pão e circo que lembra a época de Roma. É. Né? Mas, João, inclusive, o governo, eu achava que o governo ia caminhar para soltar as amarras, porque quando você tem um programa desse, você tem um sujeito na coleira, você tem um eleitor na coleira. Não, a presidente Dilma acaba de criar o Brasil Carinhoso. O Brasil Carinhoso, então, ela pegou um número já grande de programas sociais e não criou portas, não é só a Dilma não, os antecessores também, não criou portas para as pessoas saírem desses programas assistenciais. E veja só, isso aí, o que isso tem a ver com o sistema financeiro nacional? Tudo a ver, porque esse camarada, por exemplo, o camarada recebe R$250 de bolsa isso, bolsa aquilo. Esses R$250, ele deixa para o governo que deu o dinheiro, R$120 para o governo que deu o dinheiro para ele. Na verdade, ele consome só 130. Do 250 que ele ganhou, R$130 já foram para o mesmo governo que deu o dinheiro. E volta imposto do consumo dele, né? Exatamente. Um mendigo, você der R$1 para um mendigo aí no sinaleiro, se ele não comprar crack, R$1 não dá mais para comprar crack, se ele não comprar crack, comprar um pão, você vai deixar lá 50 centavos de impostos. Até mendigo paga imposto. Interessante que nós estamos numa malha bastante... Não existe no mundo ninguém que pague mais imposto que o brasileiro. Pagar imposto é bom quando você tem um feedback disso. Ou seja, você paga, mas você tem uma boa escola pública, você paga, mas você tem uma boa sinalização de trânsito, você paga, mas você tem a segurança pública, você paga imposto e você recebe em serviço público de volta. Mas não está acontecendo isso, meu amigo. Por quê? Porque essa violência que está aí nas ruas, essa violência que está na sua casa, ela tem endereço certo. Porque a elite dominante, a elite financeira, precisa da violência para gerar o medo e você largar seu dinheiro no banco, você correr atrás dos bancos, porque ali é a plataforma de gente honesta. O gerente do banco vira para você e fala assim, eu cuido da sua conta aqui, meu amigo. É o lobo cuidando das ovelhas. Ele cuida do banco. Você cai na mão dele e paga juro caro. Nosso programa vai ao ar pela Rede Metrópole de Comunicação, através do canal 13 da NET, para a Grande Goiânia. E nós estamos agora no segundo bloco, em que nós estamos discutindo o sistema financeiro e os juros. E, evidentemente, você pode ver esse programa depois no YouTube, nós vamos vincular no YouTube, e também você pode comunicar com a gente, mandar sua opinião através do Facebook e Twitter no Fala Badião. É um prazer muito grande e quero agradecer também a Escola de Yes Idiomas, o Walker Bags, Redman Groups, consultores e o Instituto Cirúrgico Belcop. Abraço especial a todos os colegas e ouvintes da Rádio Interativa FM 94.9, aqui de Goiânia, no nosso programa Falando do Sério, do qual nós três participamos ativamente de segunda a sexta-feira, a partir das 6h30 da manhã, pela Rádio Interativa, programa Falando do Sério. Agradeço a vocês e voltaremos no próximo bloco. Tecnologia estratégica e marketing. Se você não tiver uma estratégia própria, será parte da estratégia de alguém. Programa Fala Badião.
Oferecimento Yes Idiomas, Ionize, Walker Bags, Headman. Realização Netplay Produções 3923-0020. Estamos de volta com o nosso programa pela Rede Metrópole de Comunicação, através do canal 13 da NET, para a Grande Goiânia. E nesse bloco nós estamos tratando, nesse programa de hoje, do sistema financeiro e os juros, os altos juros que a família paga, que você, assinante, paga, e que nós, como professores, como jornalistas, nos preocupamos com isso. Nos preocupamos e viemos a discutir com você esse tema hoje. É um negócio muito sério. Você recebe o cartão na sua casa. O cartão é facilmente, você usa para pagar, é rápido, paga rápido, você não tem problema de ser roubado. Se roubar, você liga, eles bloqueiam na hora. Enfim, há toda essa facilidade para que você entre na malha do sistema consumista e você consuma, engula, coma de montão os juros que o banco te cobra. Mas ninguém, eu discuti isso com o Alberto Tarran, meu professor que está aqui comigo, e com o Nilson, que é jornalista, o que nós podemos pedir a você, assinante, para que você faça a partir de hoje? Por que você não abre uma folha de caderno e começa a anotar quanto você paga de juros todo mês? E que tal se você começasse a juntar o seu dinheirinho e para você comprar à vista, para você não entrar no sistema de financiamento? É toda essa regra que a escola, e voltamos, né, Tarran? A educação brasileira não dá. A educação brasileira não permite, porque a educação brasileira só forma doutores. Ensina matemática, não ensina economia. Mas não ensina economia doméstica. Não te ensina a fazer as continhas. Né? Como é que você está calculando esse juro? Quanto você está pagando de juros? Juro por dentro, juro por fora, juro antecipado, juro pós-fixado. Enfim, toda essa malha de juros, né? que nós hoje estamos vivendo aí, desde o cartão de crédito, o cheque, as promissórias você assina quando faz compra, ou os carnezinhos você recebe em casa, ou vem pelo correio as faturas para você pagar, e hoje já tem débito direto em conta, porque a maioria é débito direto em conta, você está realmente amarrado, preso, e você lembra, você que estudou história, que antigamente, lá nos idos antigos, um povo dominava o outro através dos ferrões, grilhões, você é amarrado para trabalhar como escravo. Hoje mudou. O domínio hoje é financeiro. É o seu bolso que está pagando. É o seu trabalho. Você sua trabalhando, no final do mês, quando recebe o seu dinheiro, já está descontado um monte de coisa, que é o juro pesado do doutor Alberto Tarran, que o professor Alberto Tarran colocou há pouco, e nós vamos lembrando. O juro está comendo você pela perna. O juro está solapando a economia. E não tem nada a ver, é completamente divorciada a situação do país e a situação dos bancos. Por exemplo, a Espanha virou unha, está quebrada, e o HSBC está cada vez melhor. O Santander está cada vez melhor. Mas então, são os bancos que ganham com essas crises. Pois então não existe, mas o país quebrou nada, o país quebra, as pessoas se empobrecem, e os bancos estão cada vez mais saudáveis financeiramente. Então, observa, o endividamento das famílias, por exemplo. Hoje, Badião, parece que, segundo, cada um tem uma estatística, mas quase metade das famílias hoje está endividada. Dessa metade endividada, cerca de 40% delas não estão pagando de jeito nenhum as dívidas. Quando não paga de jeito nenhum, sabe o que já os bancos já fazem? Os bancos chamam para conversar. Por quê? Vamos conversar? Vamos, não, eu vou acabar com metade da sua dívida. Não, vai tirar só aquela parte dos juros, na verdade, né? E o cara, para quê? Para o cara ter condição de comprar mais. Comprar mais, manter ele vai se enrolando. Não, o banco é bom demais, eu fiquei devendo, ele me chamou lá, perdoou metade da dívida. Para quê? Para o sujeito ter condições saudáveis de comprar mais. E isso acontece o quê? Observa o seguinte, hoje, o Bradesco ou qualquer outro banco que invista em alguma coisa social, tudo é batido no imposto de renda. Essa gracinha que o banco faz de concurso cultural, vou ajudar o povo, é tudo abatido no imposto de renda. Você que paga 27,5% do seu salário em imposto de renda, não tem nada que segure. Agora, o banco não. Qualquer tanto que ele gasta com a educação, por exemplo, é abatido no imposto de renda. Nilson Badião, aonde dói mais você pagar a conta? Com dinheiro, espécie ou com cartão?
Em espécie, claro. Então, quando você põe o dinheiro, você fica com dó de botar o dinheiro lá. Então, o cartão não, então você passa. Exato. Então, é só pagando. Esse cartão tem um efeito psicológico, fazer você gastar mais. Claro. Além do crédito. Não, tem crédito. Mas o efeito psicológico, você não está tirando o dinheiro do bolso. Não, vou pagar, tem que fazer. Não estou pagando, não. Vou pagar no cartão. Como se fosse assim, de grátis. E não é. O mais interessante é o seguinte, o camarada, quando você tem dinheiro em espécie, igual o pai do Badião tinha, tem o dinheiro em espécie, o que acontece? O camarada tem outro poder de negociação com o lojista. Quando você vai comprar um colchão em dinheiro, é um preço. Se você comprar no cartão, é outro preço. Se você comprar fiado, é um preço maior ainda. Além, Nilson, que você tem o dinheiro guardado em casa, no bolso do paletó, debaixo do colchão, e você está gastando. Você está sabendo quanto você tem de reserva. Então você sabe que você pode gastar. No cartão você não tem esse controle. Você entusiasma, você incentiva, você não sabe o que você tem. Não, e se você quiser ver seu saldo no banco, você paga. Então você vai ao cartão eletrônico, você passa o cartãozinho, você vê saldo, você paga para ver saldo, você paga porque eles guardam o seu dinheiro lá, mas não te dão um centavo, mas eles aplicam o dinheiro no overnight do Banco Central todos os dias, das 4 da tarde às 10 da manhã do outro dia. Os banqueiros ganham dinheiro do Banco Central. Claro. Eu não sei o que o Banco Central faz com esse dinheiro. O banco te dá o cartão, Badião, e fica um dinheiro seu guardado no banco. Badião, outra coisa. O banco não te oferece um toalete. Não tem toalete no banco, o cara não tem direito a nada. Você não pode passar mal no banco. O banco não te oferece vigilância. O vigilante do banco é só para dentro. Pra você ter uma ideia, Badião, você pode entrar com uma bazuca e um canhão nas costas na área de caixa eletrônica, sacar dinheiro, que o banco não acontece nada. Se você quiser entrar para falar com alguém do banco, você já é revistado e passa por uma porta... Aquela porta nojenta, né? Aquela porta metal. Quer dizer, o banco não está querendo preservar o cliente, está querendo preservar o dinheiro dele. Porque na hora em que ficam mais clientes, que é a área dos caixas eletrônicos, você pode entrar lá com o tamanho do berço, se tiver na cintura, não tem problema nenhum. Houve em Goiás mas centenas de assaltos. Os bancos não foram penalizados nenhuma vez. As autoridades goianas, a maioria frouxa, as autoridades goianas se pelam de medo de bandido, se pelam de medo de banqueiro, é um medo desgramado, eles têm medo de tudo. Você vê, são muito bravos com a boca desarmada que está em cima da motocicleta. Mas falou que é um grande traficante, você não vê prender nenhum grande traficante, não vê prender ninguém grande, é só pé miúdo, só a raia miúda. Então esses gigantes, essas autoridades gigantescas goianas, elas não dão conta de fazer nada. Quando eu falo autoridade, não é só policial, não. As autoridades legislativas goianas, autoridades executivas goianas e o judiciário também. Cadê a punição aos bancos cujos clientes foram assaltados e mortos na porta? E aí, quando tem uma série de assaltos, imediatamente tem um clima contra os bancos. Não, agora nós vamos obrigar o banco a botar guarda em frente os caixas eletrônicos. Cadê os guardas em frente aos caixas eletrônicos? Caixa eletrônico você não tem sequer sombra, porque tem caixa eletrônico com fila hoje em dia. Caixa eletrônico com fila. Mas, Nilson, quem é que mais banca as campanhas eleitorais? Banco. No Congresso Nacional são 340 deputados eleitos por banqueiros. E quase metade dos senadores também são patrocinados pelos banqueiros. Pois aí você E você sabe o que é isso aí? É muito sério. Nada vota contra banqueiro. Porque aqueles deputados ali que estavam interrogando, aquela hipocrisia do Cachoeira ali, que é a meia dúzia de deputados fazendo média em cima do carro, o Cachoeira falou que não ia falar nada. Virou palanque eleitoral. Rapaz, se você vê o custo que é aquele Congresso Nacional, quanto custa aquilo para o povo, é aquele monte de velho preguiçoso ali tentando tirar um depoimento de uma figura que não interessa. O que o Cachoeira está falando, ou deixou de falar, que ele vai interessar para a Polícia Federal fazer o processo, pegar esse processo e pôr na mão de um juiz bem instruído, para o juiz condenar. Não é só condenar o Cachoeira, não, condenar todo mundo que está fazendo falcatrua. Não é só ele, não, tem que pegar os outros também. Mas para isso o processo tem que ser bem feito. É ali que os deputados não têm moral nenhuma, nunca foram investigadores, querem investigar. Isso é ridículo, palhaçada. Mas não é só isso, não. Eles não conseguem votar contra os bancos. Eles não têm coragem de votar contra os bancos. Porque quando nós aprovamos a Constituição da República, nós aprovamos a Constituição em 1988, lá tinha o Sistema Financeiro Nacional e tinha 13 artigos na Constituição que regulavam o Sistema Financeiro Internacional. O que foi feito com esses 13 artigos, Major? Todos foram revogados. Todos foram revogados. A Constituição hoje, no seu artigo 192, que trata do Sistema Financeiro Nacional, todos os artigos foram revogados.
Não tem nada mais que regula o sistema financeiro. Eles estão livres para roubar o tanto que eles puderem, para meter a mão no bolso do trabalhador, para meter a mão no bolso da família. Badião, um hospital público para comprar um remédio tem que fazer licitação. Tem ou não tem? Qualquer empresa. E no sistema financeiro, o governo, quando precisa aumentar ou abaixar a taxa de juros ou tentar... Não, o Banco Central vendeu 200 milhões ontem de dólar e para quem que ele vendeu? Quem comprou esse dólar dele? Houve licitação para vender esses dólares? Dólar do caixa do governo. O Banco Central faz o que quer, meu amigo, porque o sistema financeiro que manda nesse país. O Banco Central compra dólar, vende dólar, ninguém sabe para quem que ele vende. Se você botar lá 2 centavos em cada dólar, isso enriquece qualquer filho de Deus. Badião, a gente fala, o Banco Central fala em 200 milhões, 2 bilhões, como se não fossem nada. Isso é dinheiro público, companheiro. Isso é dinheiro que não está aplicado na ferrovia Norte-Sul, que não está aplicado nas rodovias, que não está aplicado nos portos, nos aeroportos, nos hospitais, nas escolas, na segurança. Pois é, parece que assim, o Banco Central é de ninguém. Não, o Banco Central é mantido com dinheiro público. E aí é interessante, queriam dar mais autonomia ao Banco Central. Mais autonomia, estava discutindo, precisamos dar mais autonomia. Mais do que eles têm, pelas barbas do profeta Maomé, eu nunca vi tanta autonomia. Ele mexe com dinheiro, ele põe dinheiro. Primeiro, você, cidadão, não dá conta, não tem um balcão do Banco Central para te atender. Ele só atende banca e financeira. Você não tem condições de ir lá. Vou lembrar a falência da Caixego, o fechamento da Caixego. Falaram que a Caixego faliu com 16 milhões. Passados uns 10 anos depois, ou 15 anos depois, saiu a notícia que a Caixego tinha uma dívida de 300 milhões. Aí a Assembleia do Estado de Goiás aprovou a CPI da Caixego e for lá ver por que a Caixego devia 300 milhões, se depois de quebrado o trem subiu a dívida. Sabe o que aconteceu? Não entraram lá. Os deputados ficaram na porta, tinham eliminado o juiz federal, dizendo que quem fiscaliza banco é só o Banco Central. Mas nós somos deputados representando o povo. Que ovo, que nada, meu. O povo manda nada. Ninguém pode entrar. Encerramos esse bloco para chamar para o próximo bloco. Nós estamos encerrando o nosso programa, que vai ao ar pela Rede Metrópole de Comunicação, através do canal 13 da NET, para a Grande Goiânia. Obrigado, assinante, e voltaremos daqui a pouco no nosso último bloco. Tecnologia estratégica e marketing. Se você não tiver uma estratégia própria, será parte da estratégia de alguém. Programa Fala Badião. Oferecimento Yes Idiomas, Dionize, Walker Bags, Headman. Realização Netplay Produções. 3923-0020. Estamos discutindo nesse nosso bloco agora o juro e o sistema financeiro, com a presença do Nilson Gomes, meu colega, de Jornal 5 de Março, depois do Jornal Diário da Manhã, e aqui também o meu colega, professor Alberto Tarran. Estamos discutindo
todas essas mazelas, toda essa situação que você, pai de família, talvez tenha sentido. Talvez tenha até sentido que o seu salário não está rendendo o suficiente do que você trabalha. Quando você vai pegar o seu dinheiro, já foi descontado o cartão de crédito, já foram descontadas as duplicatas, as promissórias das compras que você fez, já foi descontado um monte de coisa, além de um imposto de renda de 27,5% sobre uma parcela boa do seu salário, e você está vendo que sua esposa trabalha, o dinheiro dela também não está dando, seu filho mais velho trabalha, o dinheiro também não está dando. Enfim, para onde é que está indo tanto dinheiro? Esses juros cobrados no seu cartão de crédito, que você não tem mais um cartão, você deve ter um ou dois ou três, porque eles mandam um cartão todo dia para todo mundo. Então, é dentro dessa perspectiva de análise conjuntural que nós fizemos esse programa de hoje. As interferências sábias do Nilson Gomes, a experiência, a sabedoria do Alberto Tarran, tem feito um programa, fizeram que nós fizéssemos um programa para você hoje, tratando exatamente dessa ferrugem que come o seu salário. Chama-se juros bancários. E nós também discutimos nos blocos anteriores que quando você olha que está todo mundo morrendo de medo de todo mundo, esse ano, a Goiânia chegou a 200 homicídios, com esse fim de semana agora vai 210, 215 homicídios. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Nós nunca morreu tanta gente atirada ou assassinada da forma que está morrendo hoje. Nunca ninguém roubou tanta bolsa de mulheres na rua, como em média em Goiânia, 800 a 750 bolsas diariamente são tomadas pelos motoqueiros dessas senhoras que estão traficando pela rua. Ninguém nunca foi tão assaltado, mais de 27, 31 carros por dia são roubados. Que violência que é essa? A quem interessa essa violência? A quem interessa esse medo? A quem interessa nivelar o homem pelo lado, o lado mais baixo possível, onde os padres são agredidos, os pastores são agredidos, a família é agredida, a mãe é agredida, o pai é agredido, todo mundo tem nível baixíssimo. Essa violência, esse medo, faz com que a sociedade fique com medo e a sociedade tenha nos bancos a tábua da salvação. Inclusive na hora de o banco vender seguro, porque agora essa violência está fazendo com que a pessoa segure o carro, segure a casa, segure a própria vida. E agora, Badião, já existe até o seguro, aquele seguro do seu emprego. Você faz uma compra e ali está, para caso você perca o emprego? Perca o emprego, existe um seguro do seu emprego. Então, se você ficar desempregado, você vai pagar. Ó, é o seguinte, você vai pagar aqui 6% a mais, porque caso você fique desempregado, tem um seguro para custear essa prestação sua. Então, os bancos dominaram todas as formas de vida do sujeito. Onde quer que ele põe o pé, ele tá dentro do banco. Onde quer que ele põe o pé, ele está atolado no banco. A quem interessa hoje esse dólar a 2,10, 2,15? Quem estão mais ganhando com isso, Badião? Os bancos, porque eles têm as reservas deles. O governo obriga os bancos a ter uma reserva de um compulsório de 70% dos depósitos à vista. Eles, então, me parece que a presidente está agora abrindo a possibilidade de baixar um pouquinho o compulsório para os bancos liberar um pouquinho mais de dinheiro, porque, teoricamente, baixaram os juros. Mas, meu amigo, juro em Hong Kong, na China, é 1% ao ano. Ao ano! Aqui é 1% ao dia. Badião, nós vimos agora a presidente Dilma reduzir o IPI para que incentive você a comprar. Na verdade, reduzindo o IPI, ninguém, Nilson, tem dinheiro para comprar à vista. Não é para ajudar a indústria automobilística ou a indústria de da rede branca, da faixa branca, não é isso não. Porque ninguém tem dinheiro para comprar à vista. Você vai ter que financiar. E ao financiar, você paga juros para quem? O banco. Então isso aí é para ajudar mais uma vez quem? Bancos. Agora, em relação aos bancos, tem mais uma. O sistema financeiro, quando a creche não é essa creche de botar menino não, que agora mudou até de nome para tal de CIMEI. Quando há uma quebradeira do banco, quando há uma quebradeira de banco, quebradeira generalizada, mas quebrou o banco, quebrou o sistema. Por que os bancos só atingem o país quando os bancos quebram? Quando os bancos são alavancados, quando os bancos têm superávit, o superávit não é o mesmo do país. Quando o banco quebra, o país quebra. Quando os bancos estão numa boa, nem sempre o país está numa boa. Então não há uma correlação entre
o estágio em que os bancos estão e o estágio em que a economia permanece. Não, o cidadão é sócio do prejuízo, do lucro do banco. Basta lembrar que em 97, 95, 97, houve uma quebra bancária, uma ameaça dos bancos. O Proer, que é um seguro que o governo criou, deu 30 bilhões de reais para os bancos. O Bradesco pegou tanto, Itaú pegou tanto, aquele banco, Fonte Sidan, pegou 3 milhões, outro pegou 7 milhões, mas quem pagou o pato foi o Fonte Sidan, porque o Bradesco e Itaú não entraram na jogada. E aí, consequentemente, naquela época, a Encol estava precisando de 16 milhões. Para salvar 50 mil famílias. Bilhões foram gastos com os bancos. Para salvar quase 40 mil famílias que trabalhavam para a Encol, não tinha 16 milhões para emprestar para a Encol. A Encol quebrou, mas o banco não pode quebrar. A Encol pode quebrar. Quebrou a Encol, 40 mil mutuários, 16 mil trabalhadores, todo mundo ficou em polvorosa, mas o banco não. O banco tinha dinheiro, o governo deu dinheiro para o banco e dinheiro para banco quebrado, porque aquele Fonte Sidan nem existia. É uma salinha de 3x3 e meteu a mão no dinheiro do governo e cascaram fora e nós ficamos esperando o Fonte Sidan, deram um absurdo de dinheiro. Para a Encol, nada. É essa política que nós estamos discutindo aqui hoje, assinante. Nós estamos realmente preocupados como professores, como jornalista, preocupados com a situação em que você está como pai de família. Você tem que começar a reordenar a sua vida. Você tem que parar e olhar que você tem que somar todos os dias o que você está pagando e quanto está pagando de juro. E quando você somar o tanto de juros que você está pagando, você vai começar a pensar em guardar 20% do que você está ganhando sofridamente para tentar fazer um capitalzinho para não comprar mais a prazo. Porque toda vez que você compra a prazo, você se torna escravo de um sistema que não lhe perdoa. Não é verdade? Badião, agora só para... como nós estamos no último bloco, vamos só dar uma resumida no negócio. Olha só, presta atenção, o cara é punido por juro e por imposto. Duas coisas que não interessam para ele nada. Empresta para especulação, não empresta dinheiro para produção. E quando o camarada termina de fazer essa conta que você pediu que ele faça, quando ele termina de fazer essa conta, ele vai pensar assim, gente, espera aí, então eu dou mais dinheiro para o governo e para os impostos do que o que eu como. O cara vai ver o seguinte, que o que ele come, o que ele bebe, o que ele veste, é uma parcela pequena do que ele recebe no fim do mês. Então, eu tenho medo que isso aí pode nascer até uma revolução. Daqui a pouco você está com um tijolo na mão para jogar no banqueiro. Porque quando ele vê que ele está... Não seria uma ideia, não? Quando ele vê o que é feito com o dinheiro dele, daqui a pouco ele está apedrejando o dono das lojas de material de construção. Na verdade, você não tem acesso a esse cara nunca. Badião, o que os gerentes de banco fazem com o sujeito, na hora que ele vai pegar um empréstimo para comprar alguma coisa... A humilhação que ele passa. Badião, ele é obrigado, eu passei por isso, ele é obrigado, você faz um empréstimo, você compra primeiro tal coisa, tal produto do banco, e aí você paga, não sei se você já passou por esse sabor, o telespectador, quando você vai pegar um empréstimo de 10 mil reais, você paga quase 600 reais só a taxa de abertura de crédito. Nilson, você vai... Para preencher a sua ficha de 600 reais. Para abrir o crédito, mas você acabou de morrer em 1.200 reais só para abrir um crediário. E quando você vai financiar algo, o banco pede o seu extrato. Mas você está gastando com o quê? Esse dinheiro veio da onde? Ele investiga a sua vida. Esse dinheiro veio da onde? Essa receita de onde é que é? Ele pede tudo da sua vida para te liberar o financiamento de um carro, que não é seu, é do banco. Ó, pagou, esse tanto de carro que tem. Olha, Badião, eu vou dar um chute em ela. Tem 1 milhão de carros, tem 400 mil pendurados em banco. E esses 400 mil pendurados em bancos é só para arrematar. De 3 meses o oficial de justiça está na sua casa, carregando o seu carro para leilão. Atrás de 3 meses você vai perder o dinheiro todinho do desfile. Desfilou uns tempos, atrasou 3 meses, meu companheiro. Fica tranquilo, você vai voltar a andar nessa coisa maravilhosa que é o sistema de transporte coletivo urbano de Goiás. Então perdeu o IPVA que você pagou. Carnezão no bolso, carnezão continua no bolso e você desfilando de Transurb. Claro. E você paga o IPVA do seu carro no início do ano, seu carro é roubado, você não recebe de volta o IPVA também. São impostos e juros que você paga o dia inteiro. Nesse quadro que se forma, nós podemos concluir que nós vivemos agora um momento muito importante. Você, assinante e nosso espectador, vai poder assistir tudo isso que nós falamos aqui hoje no YouTube. Está vinculado no YouTube, ou você pode interagir com a gente através do Facebook ou do Twitter, no Fala Badião. Nosso programa, eu quero fazer um especial agradecimento aos nossos apoiadores. A Escola IES Idioma também, que forma
aqueles que querem aprender o idioma importantíssimo, que é o inglês. Walker Bags, são mochilas e malas de altíssima qualidade. Redman Group Consultores, que é hoje um centro de excelência em estratégia política. Contato nossa produção pelo e-mail falabadião@gmail.com. Evidentemente, você pode também interagir através do Facebook e do Twitter. E nós estamos... Você pode acompanhar nosso programa através do YouTube. Todo esse programa aqui será vinculado no YouTube. E não me resta agora agradecer a todos vocês, agradecer ao Nilson Gomes, a sua presença foi extraordinária hoje, abrindo todo o nosso programa. Pois é, eu participo aqui como vítima do sistema financeiro. Vítima, você é uma vítima. Como vítima. Quem não é nesse Alberto país? Tarran, professor, todos nós agradecemos também a Interativa, do qual nós três participamos do programa Falando do Sério todos os dias às 6h30 da manhã. E na semana que vem nós vamos falar sobre o sistema financeiro internacional, inserindo o Brasil no contexto internacional. Muito obrigado a todos vocês, assinantes, e até a próxima semana. Tecnologia estratégica e marketing. Se você não tiver uma estratégia própria, será parte da estratégia de alguém.